Telemóveis desligados, ok. Muito bem, então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos todos à Casa Espírita, uns pessoalmente, outros virtualmente, e como sempre dizemos, nunca é igual nestes nossos encontros de sábado, não há dois iguais. E é com grande alegria que hoje temos connosco uma nova querida amiga, a doutora Adriana Lopes, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje esta nossa amiga vai nos trazer aqui uma panorâmica mais abrangente relativamente a estas temáticas que nós temos vindo a introduzir sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. Mas eu vou deixar esta parte para que seja ela a explicar e vou-vos convidar a, como habitualmente, cerrarem os olhos, fazerem aqui a conexão com a espiritualidade maior que nos assiste, que nos envolve. E lembrando também os nossos guias espirituais, aqueles seres que Deus designou tomarem conta de nós enquanto caminhamos pela vida física, nestas dificuldades, de que Jesus nos avisou que na vida teremos tribulações, e é certo. Então vamos mentalizar os nossos guias, os guias e mentores desta casa, que nos envolvem, que nos orientam, que nos auxiliam em tantas situações, intuindo-nos ao caminho reto, e vamos em conjunto pedir ao Mestre Jesus a tua presença aqui conosco neste momento que nos unimos em teu nome, mas também nas nossas vidas, para nós que estamos aqui no plano físico, para aqueles que se encontram do lado espiritual da vida e são sempre tantos mais do que nós. Que saibamos, Mestre, finalmente atender ao teu chamado, ao teu pedido, abrir espaço para te intuir, seguir os teus conselhos, o teu exemplo, e percebermos, Mestre, que estás ainda mais vivo do que nunca e mais presente do que nunca nas nossas vidas. Que estes momentos de luz sejam pérolas no nosso caminho, que nos esclareçam e que nos sirvam de ferramentas para podermos fazer todo este trajeto a que nos comprometemos em segurança. Muito obrigada. Peço amparo e auxílio para a expositora de hoje, que vai doar do seu trabalho em nosso benefício, e que este conhecimento nos ilumine intimamente para que nós próprios possamos também avançar com conhecimento, com sabedoria e com ação no bem. Muito obrigada. Muito bem, então vamos agora só fazer aqui uma breve nota introdutória sobre a doutora Adriana Lopes. Pronto, como é a primeira vez que a temos aqui connosco, vamos só fazer aqui uma apresentação. É analista junguiana, membro de data do Instituto Junguiano do Paraná, membro da Associação Junguiana do Brasil e International Association for Analytical Psychology. Doutora em Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Psicóloga clínica, possuindo graduação em Psicologia pela Universidade Paranaense. Graduação em Ciências pela Universidade Paranaense. E docente em cursos de pós-graduação nas áreas de Psicologia e áreas afins. Pesquisadora do Núcleo de Psicologia e Espiritismo do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico-Espírita do Brasil e palestrante espírita.
e com todo este trabalho que tem vindo a desenrolar, foi realmente uma bênção conseguir arranjar este tempo de nos vir aqui mimar com este conhecimento. Muito bem-vinda, minha querida. Eu vou-lhe passar a palavra. Nós estamos muito felizes e muito gratos. Que bom, que bom. É realmente uma alegria. Eu quero primeiramente agradecer, principalmente a você, Paula, né, por que coordena esse trabalho tão lindo aí no Centro Cultural Espírita, né, de Alcobaça. Quero agradecer a minha amiga, que já é uma amiga muito querida, né, a Maria José Carneiro, que me fez o convite e que eu me coloco sempre à disposição quando for necessário, né? Então, esse convite para que a gente possa conversar um pouquinho, e eu sei que vocês já fazem um estudo referente à série psicológica, mas eu gostaria de fazer essa panorâmica, como a Paula já disse, né? De falar da série como um todo, porque aí a gente consegue entender o que ela significa, qual era a proposta da mentora Joana, né? E para que ela veio, para que ela serve. Então, eu gostaria de pedir para a Paula passar o vídeo. Isso. Então, esta é a edição luxo, né, que foi feita por Divaldo, né, quando a série fez 25 anos. Então, ela é profunda, esclarecedora e surpreendente. Ela é composta por 16 livros de datas, né, ditado pela Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, que muitos de nós, né, temos a honra de conhecê-lo. E esta série, então, ela tem todo um objetivo, uma finalidade. Podemos passar, então, o slide. Isso. Então, o próprio Divaldo, ele ficou em dúvida quando começou... quando a Joana começou a trazer esses livros, era uma escrita um pouco diferente dos outros trabalhos que a Joana trazia. E no primeiro volume, que é Jesus e Atualidade, o Divaldo não percebeu, ele percebeu sim que tinha um tom mais da psicologia, mas ele não percebeu muito porque ela estava a falar de Jesus. Então, passou de uma forma que ele não se deu conta, mas quando chegou nesse volume O Homem Integral, Divaldo ficou assim, não assustado, mas ele ficou curioso para entender por que Joana estaria mudando um pouco a sua escrita, trazendo assuntos tão referentes à psicologia. E aí ele pergunta para ela, né, qual seria a pretensão que ela estava tendo com essa escrita diferente de até então. E ela, então, responde que ela tinha como objetivo tecer uma ponte, né, construir uma ponte ligando os ensinamentos de Jesus com os próprios fundamentos kardecistas, né, de Kardec, a doutrina espírita postulada por Kardec, mas dando um respaldo da psicologia analítica ou junguiana. A princípio não ficou muito claro, porque ela trouxe várias escritas, né, de todas as escolas, da quarta força, enfim, da psicologia, mas depois, lá para frente, ela se torna realmente junguiana, porque ela parte desse modelo da psique, como se fosse uma anatomia da psique, ela estabelece em cima da psicologia analítica. Podemos passar, então. E aí, então, para ela, né, para a Joana de Ângeles, o espiritismo é a maior ciência psicológica, mas que ainda não foi totalmente abarcada na sua totalidade. E se a gente lembrar, a própria Revista Espírita foi denominada por Kardec de Jornal de Estudos Psicológicos. Então, o próprio Kardec, ele entendeu o ser humano encarnado, e também estudou ele na dimensão desencarnado, tendo uma dimensão psicológica, tendo um aspecto também psíquico. Tá?
E ela fala que a própria, nós, estudiosos de Kardec, precisávamos nos instrumentalizar melhor para lidar com as nossas dores, para lidar com as doenças, essas fatalidades que não são fatalidades, que o próprio Kardec fala que não existe acaso, o acaso não existe, né? Então, em todo esse contexto atual, a gente precisava entender melhor essas questões. Então, aí ela traz esta série psicológica. Podemos passar um pouquinho. Bem, então a série psicológica, ela não liga apenas à doutrina de Kardec, mas ela tem também como pano de fundo Jesus, né, com a lei do amor, porque Jesus tira os 10 mandamentos, né? Tira não, é como se ele aglutinasse os 10 mandamentos de Moisés em um único mandamento, que amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Joana ele fala assim, de uma forma bem interessante, ela fala, para fins didáticos, né? Ela diz, eu mudo a ordem, né? Ela inverte um mandamento. Então, ela fala que a gente precisa aprender a amar a si mesmo para poder, então, amar o próximo e conseguir amar a Deus. Então, essa seria, então, o grande objetivo da série psicológica, onde ela tenta, né, transmitindo os ensinamentos de Jesus que ele fez por meio de parábolas, que são imagens repletas de símbolo que atingiam a dimensão inconsciente, fazendo sentido até hoje. Por isso que ela vai trazer a proposta da psicologia analítica ou psicologia junguiana, que é a mesma escola, porque a Jung estudava os símbolos. Então, ele diz que a linguagem da consciência é por palavras, mas o inconsciente, ou a outra linguagem dele, é por imagens. Por isso que o meu doutorado eu fiz em estudo da linguagem, onde eu trabalhei a linguagem do inconsciente, que é simbólica, e Jesus usava símbolos. Então, veja, a psicologia pode ampliar muito esse trabalho de Jesus, onde, quando ele chegava perto de alguém, ele auscultava a alma humana. Eu gosto desse verbo auscultar, que é como ele tendo um sentido para poder fazer uma leitura sobre essa pessoa e entendendo a sua problemática, a causa. E aí ele propunha uma terapia. Ainda ele perguntava 2 coisas antes de curar. Você acredita que eu possa te curar? Ou seja, você tem fé que eu possa te curar? E se a pessoa respondesse sim, ela fala, então, aí ele falava assim, então vá, né, depois que ele recebia o tratamento, e não tornes a pecar, mostrando que nós somos ativos nesse processo. Então, podemos passar o slide. E aqui eu só coloquei em título de curiosidade, para a gente entender qual é o modelo de psique que a Joana vai trabalhar em toda a série psicológica, né? Então, na série, Joana de Ângeles explica essa estrutura ali, que demonstra a dinâmica, né? Então, se a gente olhar nessa imagem, nós vamos ver tudo aquilo que ela vai explicar na série. O ego, o self, que para nós é o espírito. Ela vai mostrar como que esse ego, esse eu reencarnado aqui na Terra, que para Kardec seria o sinônimo de alma encarnada, né? Então, alma seria o sinônimo de ego. Ego é esse espírito encarnado na Terra, onde ele precisa aqui entrar em contato com o mundo externo, né? E também se relacionar com esse mundo interno, que é o self, a ânima, o ânimos, né? E os outros, vamos chamar de organoides, mas que são estruturas da psique. Então, é esse o modelo estrutural que a Joana vai trabalhar na série psicológica, para que a gente possa fazer 2 coisas que ela vai trabalhar muito bem na série, que é a importância do autodescobrimento, que Kardec já trabalhou na questão 919, e aí para isso ele responde, né? Traz esse modelo estrutural, a Joana traz agora explicando essa pergunta de Kardec, e o processo aqui, como a gente vê ali, de individuação. Então, a individuação é ficar inteiro, né? Corresponder àquilo que eu sou de fato.
e não ser nessa vida um espírito de luz. Não, nessa vida nós não vamos conseguir ser espírito de luz ainda. Então, se conseguirmos juntar os nossos pedaços e ficar o mais inteiro possível, esse é o objetivo dessa vida. Podemos passar o slide. Aí eu peguei uma foto da série psicológica, tal qual ela está hoje, né? Não naquela edição luxo, mas os volumes vendidos separadamente, que é, então, composto por esses 16 volumes. E agora a gente vai passar um panorama geral para entender do que vai se tratar, de fato, esta série. Podemos passar. Então, ela vai trabalhar, em linhas gerais, 8 grandes temas, ou grandes eixos teóricos, que ela discorre em todo o decorrer da série. Então, o primeiro tema é a análise da pós-modernidade, avaliando psicológica e socialmente essa dinâmica da vida contemporânea, essa questão que nós temos, né, da pós-modernidade, essa questão do horário, do tempo, essas exigências que nós temos que cumprir, e muitas vezes essas exigências sociais elas acabam adoecendo. Então, ela trabalha essa primeira grande variável como um fator de adoecimento para o ser humano. Depois, ela trabalha a análise dos sintomas psicológicos, como fobia, depressão, drogadição, o sentimento da perda de sentido, que é o mal da humanidade hoje, por isso que nós temos tantos suicídios, porque a pessoa perde o sentido existencial. Ela vai falar de várias síndromes, dando a etiologia, o desenvolvimento, e no final ela propõe sempre um tratamento, né? O tratamento que a psicologia espírita pode dar, né? Então ela une todo aquele aparato que a casa espírita fornece, que é o passe, a água fluidificada, a questão do evangelho no lar, que ela vai... Então, ela não vai criar uma psicologia à parte, não. Ela vai atualizar, pega esse ensinamento de Kardec e traz ele mais próximo, atualiza para as nossas vidas. Então, ela traz também a etiologia psicológica das doenças, a parte social, falando da pós-modernidade, biológica, falando da interação corpo e alma, e a espiritual, que Kardec trabalha, que seria uma questão das obsessões e outras questões do passado, né, que a gente estuda na doutrina espírita. Podemos passar. Aí nós vamos ver o terceiro tema, que seria a análise dos transtornos da personalidade, apontando, então, a etiologia multifatorial. Então, são vários fatores que vão servir, que vão provocar esse transtorno de personalidade. Depois, a quarta proposta são as propostas terapêuticas, que é aquilo que eu falei, né? Práticas e tratamentos especializados que a casa espírita pode ajudar, mas juntando as 3 áreas, né? Os médicos tratando a matéria, o corpo, os psicólogos tratando a psique, fazendo com que ela vá se reestruturando, e aí juntando os aspectos espirituais que a casa espírita tanto pode ajudar. Por isso que ela traz para a casa espírita esse tipo de estudo, né? E as buscas pessoais que cada um das pessoas vão engendrar, cada um vai ter essas buscas. O 5º tema é análise de mitos, provérbios e demais simbologias, apontando os insights psicológicos. Então, ela pega as parábolas de Jesus e ela vai trazer esse aspecto simbólico da parábola, né? Então, a parábola da sarça ardente, aquela árvore que pega fogo. Então, não é um fogo real, mas que fogo é esse, né? Então, simbolicamente, o que significa, e aí ela faz de uma forma muito linda em toda a série essa forma de atuação simbólica dos mitos, né, e dos provérbios que ela estuda. Podemos passar? Vamos ter ainda, ela traz abordagem de questões existenciais, sobretudo pelos diversos sistemas filosóficos ou religiosos, fala a importância do ligar, religião quer dizer
religar ou ligar de novo. E quando eu me conecto com Deus, com a espiritualidade, eu consigo me conectar com esse Deus que há em mim, né? Está escrito lá no Evangelho, onde está escrito as leis de Deus, e a resposta dos espíritos é na consciência. Então, é nessa consciência minha, interna, a consciência do espírito. E aí, quando a gente faz essa reconexão interna, eu consigo acessar o Deus em mim, que reflete a esse Deus fora. Então, olha como é linda essa abordagem. Depois, o 7º tema, ela expõe, né, explica as teorias psicológicas que existem, relacionando-as com os demais assuntos em questão, e, finalmente, ela tem uma proposição acerca da natureza da psique, onde ela sintetiza entendimentos provenientes da psicologia e do espiritismo. Então, veja como a série ela é vasta, como a série tem todo um aparato, ela não parte do nada, ela aprofunda e ela é terminantemente espírita, porque ela tem por base Kardec. Então, eu sempre fico muito brava quando as pessoas falam, não, a Joana criou uma coisa à parte. Não, ela parte de Kardec, e aí ela junta os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, mas a parte dela é mostrar essa amplificação psicológica que já tem nas escolas, ela só amarra tudo, por isso que é fazer pontes, né? Podemos, então, passar ao próximo, e nós vamos fazer uma breve, mas muito, muito, muito breve mesmo, síntese de todos os volumes, para a gente, quando quiser estudar algo, já saber, né, em linhas gerais, do que se trata. E esses slides eu já passei para a Paula, então vocês podem usar deles, vocês podem divulgar para quem tiver interesse, já estão aí com a Paula, ela pode passar adiante para que tenha assim, até uma referência. Eu quero estudar sobre a vida de Jesus, quais os volumes que teriam, né? Então pode usar à vontade esse material. Então, esse primeiro livro é esse que o Divaldo não percebeu tanto, porque ela está falando de Jesus. Então, ele não percebeu que se tratava já de um novo momento no própria mediunidade dela, né? Então, ela trouxe o sentido psicológico aos ensinamentos de Jesus, ela faz um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as necessidades atuais, ela atualiza, né, os ensinamentos que Jesus trouxe lá há 2000 anos, colocando como uma resposta aos nossos conflitos de agora. Por quê? Porque aí ela vai falar da questão das parábolas, que são imagens. E se eu pensar numa maçã, essa maçã é uma maçã independente do idioma. Se eu estou falando português, inglês, se eu estou falando em alemão, se eu estou falando em hebraico, a imagem é a mesma. A imagem da fruta maçã é a mesma, né? Então, podemos passar. Ainda nesse volume, podemos passar o slide. Ainda nesse volume, ela explica que as ciências psicológicas podem avaliar os mesmos elementos apontados por Jesus, mas trazendo um enfoque psicológico, né? Então, a psicologia pode ampliar as imagens que Jesus trouxe. Não melhorar, mas ampliar, é diferente, né? Ela apresenta o trabalho de Jung, e aqui entra a psicologia analítica já no primeiro volume, quando ela traz esse pensamento que Jung trabalhou, de que os símbolos do cristianismo, por estarem baseados numa religiosidade exterior, ele perdeu o poder terapêutico da forma como ele está sendo usado hoje. A forma como ele é utilizado e o contexto acabou perdendo esse contexto. Por isso que ela retoma Jesus por uma questão mais experiencial, por uma questão mais vivencial, por uma questão mais dinâmica. E aí o avanço da racionalidade, né, a razão sobrepondo ao sentimento, à emoção, dissociou o homem, dividiu o homem do seu aspecto religioso e espiritual. Então, aí precisa ligar de novo, e religião é isso, é religare. Ele liga novamente. Quando nós nos conectarmos com essa proposta de Deus fora, eu me conecto com essa imagem divina em mim. Podemos passar.
O volume 2. Então, é exatamente aqui em 1990, veja quantos anos já, né? Nesse livro que o Divaldo fala, escuta, Joana, mas como assim, né? Você mudou a tua forma de escrever. Aí ela falou, não, eu já tinha começado a mudança em Jesus e Atualidade, você é que não percebeu. Mas ali já iniciou uma série que ela ia construir essas pontes entre Kardec, Jesus e a doutrina espírita, né? E a psicologia, as escolas da psicologia. Então, nesse livro, particularmente, ela vai trabalhar estes sintomas do homem pós-moderno, né? Que seriam as depressões, que seriam todas essas problemáticas que o meio atual fazem, né? Que nós vamos adoecendo. Então, esse homem rico na tecnologia, que nós nunca tivemos tanta tecnologia, e graças a ela nós estamos podendo, né, conversar, eu aqui do Brasil e vocês aí de Portugal, porém, nós temos tanta tecnologia, mas estamos pobres de compreensão de nós mesmos. E a pergunta que Kardec faz, qual é o meio de resistirmos à atração do mal? E aí a resposta é conhece-te a ti mesmo, ou seja, se nós nos conhecermos, nós vamos resistir à atração do mal, né? Aí ela vai falar que esse homo tecnológicos nem sempre ele está atento ao homo espiritual, porque ainda nós temos muitas pessoas que não acreditam nem na existência de Deus, né? O ateísmo ainda é grande. Ainda nesse livro, ela contrasta, desculpem, o avanço material com o vazio interior, né? Então, você evolui, mas o homem nunca se sentiu tão vazio quanto agora. Em que os fenômenos de massa e os seus efeitos patologizantes ganham atenção. Ele evidencia os perigos da rotina, as ansiedades, os medos e a questão do sentimento da solidão, né? Podemos passar. Em linhas gerais, seria isso no homem integral. Ela, nesse livro, vai definir saúde integral, que para ela saúde integral não é só não estar doente, mas a saúde, eu mesmo com um corpo doente, eu posso ter saúde integral quando eu me relaciono diante desses fenômenos de uma forma mais, né, com tranquilidade, com calma, sabendo que se Deus é justo e Ele há uma finalidade nesse adoecer, né? Então, para ela, a saúde integral é a forma como a gente percebe até o processo de doença e como a gente atua nesse processo de forma dinâmica, né? De certa forma, lutando para conseguir manter o equilíbrio mesmo num caso de doença. Então, ela vai fazer o contraponto entre a maturidade psicológica e o homem aparência, vai finalizar a obra trazendo a constatação espiritual da proposta de Kardec sobre a reencarnação. Então, olha aqui a imagem, né? O ser consciente, o homem integral, ele contempla o aspecto espiritual, o aspecto psíquico, mental, físico, emocional e energético. Então, veja, ele é inteiro, por isso que é o homem integral, né? Podemos passar. Aí vamos para o terceiro volume, que foi escrito um ano depois, foi escrito em 91, onde nesse livrinho ele é fininho, mas aqui ela faz um trabalho bonito de ir lá buscar, né, em outras filosofias. Então ela traz a ideia do budismo, então ela junta o budismo, espiritismo e psicologia, trazendo esses ensinamentos orientais do Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama, e ela vai fazer de forma lindíssima uma análise do sofrimento. Então, quem quer estudar sobre sofrimento, a causa do sofrimento, como superar o sofrimento, o que é o sofrimento, né? Esse é uma bússola, tem tudo sobre o sofrimento e é lindíssimo, ela amplia de forma maravilhosa. Podemos passar. Aí nós vamos ter o quarto volume, que foi escrito em 92, um ano depois.
ela junta, né? Ela escreve no início esses 2 livros. Eles eram 2 volumes pequenininhos, era um livrinho bem fininho, que fazia parte da coleção Momentos. Então, era um volume Momentos de Saúde e o outro volume Momentos de Consciência. Aí, em 92, ela fala para o Divaldo, olha, Divaldo, vocês dividiram porque quiseram, mas eu quero que englobe esse material nesse 4º volume da série, mesmo que faça parte da coleção Momentos, ela coloca na série, onde ela vai trabalhar, esmiuçar muito essa questão da saúde e da consciência, né? Então, ela sempre inicia com uma pequena mentalização, que são fatores que promovem a cura, e aí depois ela vai apresentando reflexões sobre a percepção transcendental da vida e do adoecer. Ela vai falar do amadurecimento psicológico, os fenômenos renovadores, os recortes, né, os dias de sombra, recorrentes dias de sombra da atualidade, a percepção extrafísica, então ela vai falar da mediunidade, que estão presentes na nossa vida hoje. Então, olha como ela vai atualizando tudo isso e trazendo para dentro de nós, né? O que, então, às vezes, com Kardec, a gente poderia estar vendo de longe, agora não tem jeito. Ela traz para dentro de nós essas vivências. Podemos mudar ali e vamos, em linhas gerais, passar rapidamente pelo 5º volume, que foi escrito um ano após, foi escrito em 93, onde ela dá o nome do ser consciente. Ela volta aqui a analisar a pós-modernidade, e ela vai trabalhar especificamente transtornos psicológicos e os transtornos de personalidade. Ela vai trazer um entendimento espiritual, psicológico sobre essas problemáticas e vai interligar o material, o transpessoal e com o viés da psicologia junguiana com a psicologia analítica, fazendo um todo. Por isso que tem gente que fala, estudar Joana é difícil. Claro que é, porque ela junta, imagina, as parábolas de Jesus, que não são tão simples entender o simbolismo delas, ela vai juntar toda a doutrina espírita, principalmente a parte, né, da perispírito, a interação espírito-matéria, como que se dá o adoecimento, e depois ela vai trazer os aspectos das escolas de psicologia. Então, veja, são 3 áreas muito profundas e que precisa, sim, se debruçar e estudar. Não basta ler. Por isso, dá importância, e é essa nossa proposta de estar saindo, né, para os outros, até países, para que a gente possa, mostrando a importância do que vocês fazem aí em Alcobaça, né, em Portugal como um todo, que é o estudo dessas obras, né? Não basta apenas ler. E quando o estudo é em grupo, ele vai facilitar muito, porque o que uma pessoa não entendeu, o outro pode ampliar, né? Ela vai trabalhar os mecanismos de fuga do ego, que é trabalhado lá por Freud, a Ana Freud, que trabalha os mecanismos de defesa do ego. Nesse livro, ela define o ser consciente como aquele que está apto a autodescobrir-se. Então, o ser consciente não é um ser perfeito, um ser de luz, não. Só basta ele querer se conhecer. Se nós quisermos agora, hoje, né, nos conhecermos, nós já estaremos sendo seres conscientes, tomando a consciência da necessidade que nós temos desse autoencontro. Podemos passar. Temos aí em 95 o volume 6, o Autodescobrimento, uma busca interior, onde aqui ela vai relacionar a psicologia humanista de Roger, então ela busca outros autores, outras escolas, e aí ela fala da psicologia transpessoal, que ela dá o nome de 4ª força da psicologia, que é esse aspecto mais global, onde é visto essa psique em relação à matéria, ao mundo, mas também ao mundo transpessoal, né? Esse ser religioso. É um convite, então, para a autorrealização, discorrendo sobre as incertezas e as dualidades da vida, porque tudo na vida tem o seu oposto, se existe bem, existe o mal, o certo, o errado, posso, não posso. E o Jung,
Freud fala que nós seríamos bem melhores se não quiséssemos ser tão bons, porque quando a gente fica só no bem, a gente esquece que a gente também tem um aspecto que é o mal, que é o nosso orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, segundo o próprio Kardec. Então, a gente perde essa possibilidade de ver o todo, quando a gente tenta só ser bonzinho, né? Então, ela trabalha as dualidades que nós temos na vida, ela trabalha a questão da falta de autoestima como algo importante, o autorrespeito e a dificuldade de compreensão entre a resignação e a indiferença, onde muitas vezes a pessoa é indiferente e ele acha que é resignado, mas não é indiferença. Ele faz uma diferenciação entre os valores essenciais e os secundários, o que é prioridade e o que eu posso deixar para depois, e vai analisando condutas infantis, complexos de inferioridade ante a urgência de assumir a realidade e o processo de evolução. Então, olha como esse livro é profundo, e já podemos passar o próximo slide para os volumes 7. Ah, tá. Aqui ainda, no volume 6, ela traz uma coisa muito importante que Kardec trabalha de uma forma belíssima no capítulo intitulado A Emancipação da Alma, onde a Joana aqui vai sintetizar a visão psicológica do sonho e a visão espiritual do sonho. Então, quando Kardec trabalhou emancipação da alma, sono e sonhos, ela então agora vai fazer uma ampliação desse trabalho do Kardec, e ele vai trazer a percepção junguiana desses 7 tipos de sonhos, né? A gente pode, em um outro momento, falar quais são esses 7 tipos, porque hoje não dá tempo, porque eu quero falar esse todo, mas é muito bonito esse estudo sobre o sonho, e ele está nesse 6º volume. Ela acrescenta, então, a percepção do espírito em relativa liberdade, né, que é o símbolo do sonho, dando, então, um aspecto psicológico. O sonho é simbólico. Se eu sonho que tem uma pessoa morrendo, ok, pode ser que em 1 milhão seja um sonho premonitório, que realmente essa pessoa vai morrer. Mas ele é muito raro, o sonho premonitório. Então, ele vai me dar um símbolo. Quem que é essa pessoa para mim? Ah, essa pessoa é uma pessoa muito má, uma pessoa perversa. Então, esse aspecto mal da minha vida está acabando. Morrer é transformar. Então, veja, é uma visão simbólica, por isso que eu preciso estudar, buscar as correntes da psicologia que estude símbolo, né, para poder entender esse aspecto simbólico do que eu estou sonhando. Aqui ainda ela define consciência, inconsciente, inconsciente sagrado, e o que ela dá o nome de inconsciente sagrado tudo aquilo que eu já vivi desde o momento que eu fui criada, simples, ignorante, dando todas essas vivências estão arquivadas no que ela chama de inconsciente sagrado, né? Diferencia a realidade e ilusão, dá o conceito de plenitude, traz a presença das viciações mentais e dos conteúdos perturbadores, dentro desse processo da conquista do si, que é do eu, do autoconhecimento, entre outros pontos. Então, esse volume 6 é muito profundo, muito importante. Podemos passar para o volume 7. Volume 7 foi escrito em 96, que se chama Desperte e Seja Feliz. Aqui ela vai questionar, né, as fontes históricas de Jesus, e vai dizer que muita coisa que está escrito foi descaracterizado pela questão das palavras, e ela vai trazer nesse livro 30 questões, desafios, que aturdem as pessoas hoje, né, nesse momento, e ela traz uma tríade importante, né? Depressão, ressentimento, exaltação. Ela tece a importância do sucesso real e do fracasso, ela define o que é sucesso e o que é fracasso. Ela traz a importância da vida social, ela muda a questão da dor, né? Onde antigamente a Terra era vista como um vale de lágrimas, então ela traz a dor-reparação, que é a dor como uma possibilidade de progresso, então ela traz um aspecto muito positivo sobre a dor, um novo entendimento sobre isso,
e a relação entre arrependimento e reparação. Podemos passar. O volume 8 é fantástico, e esse é o primeiro livro que ela se torna junguiana, né? Eu brinco, né? A gente, no nosso núcleo de estudos aqui da AME Brasil, a gente sempre fala, né? Aqui Joana se torna junguiana. Por quê? Porque ela vai definir, pelo viés da psicologia analítica, esse aparelho psíquico. Porque, veja, até no volume 7, ela trabalhou consciente, inconsciente sagrado. Mas aqui ela vai trazer outros aspectos da psicologia junguiana, mas com a ótica espiritualista, né? Então, ela traz a estrutura psíquica segundo Jung, ela amplia essa terminologia junguiana, trazendo os aspectos de Kardec, que é a base da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e a reencarnação. Ela aumenta essa compreensão do inconsciente, como estando no inconsciente as nossas memórias passadas, de todas as vivências que eu tenho, desde o momento que eu fui criado simples e ignorante, como eu fui para mineral, que eu fui pedra, que eu fui animal, né? Que eu fui animal, está tudo ali no inconsciente, guardadinho isso. Ela vai equiparar o self com o espírito. Então, ela fala assim, quando Jung chamou de self, esse centro da totalidade, para nós espíritas é o espírito milenar, né? Então, aqui a gente entende que self é o sinônimo de espírito, e ela vai falar da importância e a influência da reencarnação, formando o que Jung chama de arquétipo. Arquétipo é uma tendência. Então, se eu tenho uma tendência a, quando gero um filho, a me tornar mãe, assumir essa função materna de cuidado, eu só consigo isso porque eu tenho uma tendência humana guardada aí no inconsciente que me dá a possibilidade de exercer a maternidade, sendo eu homem ou mulher, não importa. Mas essa condição de cuidar é arquetípica, né? E complexo é assim. Então, o que é o complexo? O complexo é como eu vivo o arquétipo. Então, existe lá o arquétipo materno, e eu, a partir da minha vivência com a minha mãe, eu vou dizer se a minha vivência é positiva ou negativa. Aí eu digo, o meu complexo materno é positivo, o meu complexo materno é negativo, e ela vai trabalhar depois as patologias formadas na infância por em cima dessa ideia de um arquétipo, um complexo materno negativo. Podemos passar, então esse é um grande livro que ela traz. Depois, na sequência, então, olha que legal, ela traz a base da psicologia, mas aí ela traz em seguida Jesus, né, com o amor imbatível, o amor, onde ela traz amor, essa energia de união, essa energia que agrega as coisas, e aí a gente vai ver ela trabalhando a questão, né, que o amor, segundo João, Deus é amor, né? Então, ela trabalha nesse livro a questão do divino, e depois, quando ela vai trabalhar em busca da verdade, ela trabalha um outro aspecto de Deus, que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ela dá 2 sinônimos para Deus, que é Deus é amor e Deus é a verdade, lembrando que ela trabalhou junto com Francisco de Assis quando ela foi Clara, e o Francisco foi João Evangelista, que escreveu isso. Então, olha como é lindo, como uma coisa está conectada e interligada à outra, né? Então, esse livro é muito bonito, profundo. Ela traz o amor como um sentimento por excelência. Ela traz a manifestação mais alta da alma humana, né? O amor, e como uma potencialidade do espírito. É o espírito que ama. Ela apresenta o surgimento, a finalidade e os níveis de amor. Ela vai trazer porque ele é o ponto de partida e a reta final de todos os anelos e desejos humanos. Ela vai poder fazer, então, a diferenciação entre amor, instinto, sensação, desejo, prazer, né? E ela ainda fala que o amor é essa grande energia capaz de modificar uma cultura inteira, uma civilização inteira, e agora o planeta Terra inteiro, que está passando por um momento de transição planetária. É essa lei do amor que vai propiciar a transição planetária. Podemos passar.
Aí vem em seguida o despertar do espírito, onde ela traz, então veja, ela traz a psicologia para não ficar tão seco. Ela traz Jesus, né, com essa lei do amor, o amor imbatível, o amor. Aí no próximo volume, que é o 10, ela retoma a psicologia analítica de novo. Então é a segunda grande obra onde ela consolida essa ideia junguiana dela, ela como junguiana. Ela traz aqui, né, a origem das patologias fisiológicas e psicológicas, ela trazendo o espírito como aquele que plasma na matéria, muitas vezes, essa problemática das vidas passadas, que ficam registradas no perispírito. Aqui, para quem acha que a gente não estuda Kardec, ela vai trabalhar exaustivamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela trabalha as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, nesse volume 10, ela vai trabalhar as causas anteriores das aflições nas vidas passadas e que esse sentimento que causou essa problemática física está arquivada no perispírito. Então, ela vai trazendo e chuleando, como uma grande mulher, né, que vai costurando a teoria de Kardec junto com Jesus, com o amor, e aí ela vai costurando, ela vai serzindo nesse tapete, nessa malha linda que é essa visão espírita da psicologia. Aqui ela vai falar da formação dos arquétipos, a atuação do self, que é o espírito que atua sobre o perispírito para formar o corpo, que não é nada diferente do que Kardec trouxe, ela amplia isso, mas é Kardec puro. Ela vai discutir nesse livro ainda sexolatria, a necessidade da culpa, as doenças psicossomáticas e a falta de amor. Ainda ela vai trazer o ser humano nessa visão total, holística, de um ser biológico, psicológico, social e espiritual, né? Por isso que é o despertar do espírito para essa realidade enorme. Podemos mudar. Aí ela volta. Olha como ela fez. Então, ela trouxe primeira vez da psicologia analítica, intercalou com Jesus, com o amor imbatível amor. Trouxe o segundo livro falando da psicologia e agora ela traz de novo Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, olha como ela amplia. Aí ela situa Jesus com essa base da religiosidade, da justiça, superando a percepção de um Deus punitivo, que era lá a ideia de Yahvé no Velho Testamento, para um Deus de amor. Então, ela traz de novo o amor, Jesus e o amor. Ela fala da mediunidade de Jesus, capaz de penetrar no íntimo de cada ser, e aí ela usa esse verbo auscultar a alma humana, compreende os conflitos pessoais e as possibilidades de cada um, e nela ainda ela coloca nesse livro que a psique coletiva Jesus trazia em forma das parábolas, ensinamentos e histórias libertadores, mostrando então esse ensinamento mais geral. Podemos passar, que o tempo está passando, né? Joana aqui vai evidenciar os mecanismos em que Jesus não era contaminado pela sombra coletiva, porque ele era o único ser no planeta que já havia integrado a sombra. Então, ele não tem sombra? Tem, mas ele já integrou. Nós temos e não integramos, né? Então, Jesus sendo esse modelo e guia, mostrando que a gente pode fazer isso de acordo com o tempo, né? A gente vai integrar esse aspecto sombra. Podemos passar. Aí nós vamos ver o volume 12, que é o Triunfo Pessoal, de 2002, onde é o terceiro livro que ela é puramente junguiana, que ela vai trabalhar o pensamento psicológico atual. Então, Joana apresenta a concepção da relação puramente kardecista da interação mente-cérebro, a não corporeidade do inconsciente, porque faz parte do espírito e não da matéria. Ela vai trabalhar o cérebro como um receptor do espírito e o perispírito, esse arquivo cerebral. Aí ela trabalha relacionando o perispírito com os arquétipos, que são essas tendências inatas, que estão lá no inconsciente coletivo.
e traz a ideia, por isso que aqui ela é junguiana, porque o termo individuação é puramente junguiano, como uma meta reencarnatória, né? O nosso objetivo não é sermos espíritos de luz nessa vida, mas a nossa meta é a individuação. Podemos passar, e aí vamos para o volume 13, que são os conflitos existenciais. Esse livro, ele traz as principais tormentos e as patologias, até emoções perturbadoras, que é alcoolismo, estresse, pânico, ansiedade, neurastenia, que é aquela fraqueza muscular, raiva, medo, culpa, sentimento de vazio. Aqui ela traça uma análise multifatorial do espírito e da psicologia, a importância que tem a felicidade, as dores e o enfrentamento existenciais. Então, é um livro muito lindo, porque é um guia, né? Ela traz a problemática, o que gerou isso, e na terceira parte o tratamento. Então, é um guia para nós. Podemos passar para o 14º, que é o Encontro com a Paz e a Saúde, escrito em 2007. Ela trabalha a psicologia humanista e transpessoal. Ela vai falar da evolução do pensamento humano, dividido em 5 estágios: o primitivo, o pré-mágico, o mágico, racional, intuitivo, ampliando isso para o espírito, né? Que espiritualmente o pensamento passa por isso também. Traz temas como sexualidade, machismo e feminismo. Vai falar da energia masculina e da energia feminina como uma síntese de polaridade, uma ideia lá de Hermes Trismegistus, no Egito Antigo, imagina, onde ela busca essas explicações. Ela correlaciona os transtornos mentais obsessivos, observando os desequilíbrios do inconsciente pessoal e a interação com as influências espirituais perturbadoras. Então, um livro muito, muito profundo. Aí o penúltimo, que é o 15º, podemos mudar, é o Em Busca da Verdade, e eu já antecipei, né, porque verdade é um sinônimo de Deus. Então, nesse livro, ela vai falar dessa busca que nós temos de Deus, que assim como uma planta que tem o fototropismo, tem uma tendência natural de crescer em relação à luz, nós temos em nós uma tendência de crescer em direção a Deus. Então, ela, nesse livro, trabalha o mergulho no self, ou seja, nesse espírito imortal. Aí ela traz as parábolas dos perdidos, né? Que é a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, para tratar do quanto nós precisamos nos perder para poder nos achar, né? Que traz os elementos psicológicos inconscientes que precisam ser identificados na busca desse Deus Pai, né? Então, quando eu busco fora, eu consigo encontrar dentro. Já indo para o último volume, o Psicologia da Gratidão, que para mim é um encerramento com chave de ouro, onde ela escreve em 2011 a gratidão como um roteiro de vida, como um recurso para a aquisição de paz e alegria. Ela fala como uma meta existencial, como uma forma terapêutica e um caminho para a individuação. Para ela, a gratidão é uma propriedade do amor, assim como as suas formas de manifestação. E aí ela faz uma brincadeira que ela diz assim: já que vocês não sabem amar ainda, a gratidão é o primeiro passo, né? Então, e gratidão ali ela vai fazer uma diferenciação, que a gratidão tem dois passos, né? Dois momentos. O primeiro é que a gente ainda acha que eu tenho que dar coisas da matéria, né? Então, se alguém... Eu cheguei, mudei no prédio, o meu vizinho me leva um prato com bolo. Aí eu acho que eu preciso fazer algo e retribuir. Isso seria gratidão. Então, é o primeiro passo dessa gratidão. Então, não é essa gratidão que é um roteiro de vida. Mas o segundo momento, que é assim, a pessoa dá-se para o outro. Então, ela não dá coisas, mas ela doa de si o que ela tem em benefício da sociedade. Podemos passar. E aí, então, ela concluindo, né, essa série, que é um resumo muito, muito superficial, mas que eu quis fazer esse panorama
para que a gente pudesse olhar a grandiosidade dos temas, porque às vezes a gente começa lendo e a série é tão grande que a gente às vezes não percebe esse todo, né? Então, esse resumo não encerra a riqueza dos conteúdos presente em toda a série da psicologia, mas eu tentei destacar, né, os elementos principais em cada obra, assim como um estímulo para que a gente possa mergulhar nessas profundidades da alma humana que somos nós mesmos, né? E começarmos, então, a nos conhecermos. E aí, vou concluir com uma frase dela, pode passar para o último slide, que a Joana diz assim, que felizes são todos aqueles que podem trabalhar e o fazem com alegria, encontrando no seu desempenho prazer e encorajamento para continuar a existência corporal. Então, são essas as minhas palavras para a tarde de hoje. E então isso quer dizer que todos nós somos felizes, né? Eu trouxe essa frase dela para dizer que todos somos felizes, porque todos nós já podemos trabalhar nesse lindo trabalho de estudar a doutrina espírita, que é nesse momento existencial, onde há tanta dor, onde há tanto desespero, onde há tanto sofrimento, que nós somos felizes, porque nós já podemos trabalhar, né, Paula, nessa transformação planetária. Estamos aqui vivendo, né, um momento de muita dor, né, dores físicas, guerras na Europa, tanto problema, mas que nós já podemos, né, com o pouquinho que nós temos, colaborar nesse momento difícil. Mesmo. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Eu queria aqui realçar que às vezes nós levamos livros soltos da série psicológica Joana de Ângeles e é muito comum dizermos é bonito, tem muitas palavras bonitas, mas pronto, dá ânimo, mas não percebi tudo. Porquê? Porque é esta necessidade que tinha vindo a falar do estudo, do compreender. E eu aproveito para dizer, nós estamos aqui, alguns elementos estão a seguir e a participar no estudo da doutora Patrícia Rezende, que é uma querida também, que tem estado a trazer-nos todas estas legendas que agora estivemos a ver aqui consigo, e realmente para quem tem a oportunidade e o tempo de participar naquele estudo, há uma imensa descoberta que é feita. Quem só leva e lê em casa e tenta interpretar sem este conhecimento é mais difícil, sem dúvida. Mas o conteúdo está lá. Exato. Muito bem. Eu não sei se agora, se alguém tem alguma questão que gostaria de colocar. Vou só aqui espreitar se há alguma pergunta. Temos aqui comentários de gratidão. A Filomena Fadigas diz Feliz Páscoa para todos vós, beijinhos, obrigada. Sorimar Kieski, espero ter dito bem, diz ótima tarde, gratidão pela oportunidade de assistir a esse evento ímpar, doutora Adriana, e a todos os envolvidos. Obrigada também, e sei que depois, ao longo do tempo, outras pessoas irão surgir com outros comentários, mas ninguém colocou aqui nenhuma questão. Se quiserem aproveitar, colocar aqui alguma pergunta enquanto estamos online. Está tudo em reflexão. Está tudo a pensar. Aqueles livros que eu andei a ler, afinal, têm muito mais conteúdo. Vai já toda a gente lá para casa ver melhor o que é que lá consta. Estou a ver aqui alguns sorrisos, porque alguns de nós fazemos parte do grupo de estudo. É diferente. Gostei também aqui da questão dos diferentes níveis de amor, que nós ainda não estamos despertos e que descobrimos aqui também com a Joana, não é? Os diferentes níveis de amor. Este despertar também que nos deixou sobre a diferença do ler e do estudar, que é muito mais enriquecedor
Isto foi, assim, uma abordagem dentro do que se pôde, numa hora, que foi espetacular, já despertou aqui uma série de interesse e de alertas até, não é? Mas para nós conseguirmos abranger e conseguirmos receber e transformar em nós, nós temos que compreender. E estes estudos são cruciais para isso, até porque são ferramentas que nos são oferecidas e que é uma pena se nós não as aproveitarmos, porque escapam-nos entre as mãos como a areia, não é? Yes. Deixámo-la escapar. Então, está aqui tudo em circunspeção. Eu ainda tenho aqui uma dificuldade, é que eu habitualmente consigo pôr o palestrante ali no painel. Hoje não consegui, mas depois irão ver online no Facebook e no YouTube, irão ver aqui o rosto da doutora Adriana Lopes, que só eu daqui é que consigo ver e o pessoal lá em casa. Ok, minha querida, olha... É para eles assistirem em casa, né? Para ficar curioso. Exatamente, até porque eu quero agradecer, por exemplo, também, não só o ter estado connosco, mas esta oferta que nos fez, de nós podermos vir consultar este trabalho e conseguirmos acompanhar, através destas legendas que nos deu agora, mesmo para quem não faz parte do grupo de estudo, já é uma mais-valia. Porque já há uma riqueza de conteúdo. Não é a Joana de Ângeles a transmitir através da mediunidade do Divaldo Franco, não é a Joana de Ângeles a falar do mesmo de formas diferentes. Ela aprofunda de maneira a nós conseguirmos ter ferramentas na nossa autotransformação. E é muito importante, nós ao longo do tempo temos vindo a introduzir Joana de Ângeles, mas faltava-nos aqui esta cola. Faltavam-nos aqui estas legendas. Muito obrigada, minha querida. Não sei se tem alguma situação que gostasse de dizer, ou sei lá, tem alguma partilha, se tem tido facilidade neste intercâmbio pelo mundo fora com a introdução da Joana. Sim. Então, nós temos feito, o pessoal da AME Brasil, na Europa, um trabalho bem... já começou ano passado, porque antes o Gelson ia praticamente sozinho, desbravando, né? Não sei se ele chegou a passar por aí em algum momento, mas agora, a partir do ano passado, está indo o grupo. Então, nós fizemos um grande encontro em Assis, na Itália. Esse ano vai ser agora em abril, na Alemanha, né? Então, quem acompanha o estudo lá com o Fabrício, eles que estão promovendo. E depois esse grupo vai, né, a cada ano em algum lugar. Eu sei que Portugal em algum momento vai estar indo, mas assim, para mostrar que esse grupo, né, Paula, ele é uma grande família que tenta juntar a família Joana de Ângeles, porque a gente sente, né, nas pessoas que eu olho para você, para mim você não é, né, assim, estranha, a gente já tem uma familiaridade espiritual, talvez, sei lá, mas assim, esse trabalho é dela e que é importante que a gente crie essa rede mesmo, de troca, essa rede de apoio, porque a gente tem coisa que não faz ideia do que ela está tentando dizer, de tão profundo que é, né? Então, e que em grupo a gente pode diluindo. Então, colocando, né, gostaria de colocar a AME Brasil como se colocando, né, não eu, Adriana, mas o grupo todo, como algo que vocês podem recorrer em algum momento que tiver alguma questão, para dirimir alguma dúvida. Então, ou às vezes quer que fala de um tema, igual ali esse tema que você disse das fases do amor, é muito bonita. Ela fala, né, que o primeiro é o amor erótico. Então, o amor sexual faz parte desse processo de aprender a amar. Aí ela fala assim, que aí depois esse amor vai se ampliando, então aí é o amor filial, então aí vai desenvolvendo o amor pelos filhos, o amor pela prole, o amor pela cultura. Então, os portugueses têm esse amor pela cultura portuguesa, a gente aqui no Brasil também.
quem tem uma descendência, então eu sou italiana, então eu gosto dessa questão brasileira, mas também muito da Itália, né? Então, veja, esse amor vai aumentando até conseguir chegar num amor fraternal, né? Então, é muito bonito da gente perceber isso e poder olhar para essas questões, né? Então, é isso. Só queria agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, nesse grupo tão lindo que eu já ouço falar, né? E que é um grupo que estuda muito e que, se depender da gente, puder ajudar em alguma questão, estamos à disposição. Muito obrigada a nós por esta oportunidade e certamente quando chegarmos aqui com o trabalho a Portugal, o trabalho que agora está a ser, já foi em Itália, agora está a ser desenvolvido na Alemanha, quando chegar aqui a Portugal, quem sabe tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Sim, se Deus quiser. Muito obrigada, minha querida. Em nosso nome, em nome de todos nós, eu, a minha mãe, que somos aqui as fundadoras do centro, todos nós que aqui estamos, os que não podem aqui estar hoje por qualquer motivo, mas também estão de coração, o nosso bem-aja e olhe, tudo de bom e que Jesus vos continue a abençoar nesta divulgação e neste disseminar de sementes a partir da Joana. Que assim seja. Muito obrigada. E boa Páscoa, muito bem, estão aqui a alertar e boa Páscoa mesmo. E Páscoa esse renascimento, né? Que possamos todos nós renascermos nessa Páscoa. Exatamente. Muito bem, agora vou perguntar se posso convidar para fazer a prece de encerramento. Claro. Obrigada. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, Divino Mestre e amigo, agradecendo o Senhor por todas as bênçãos, por todas as alegrias, mas também agradecendo por todas as tristezas, por todas as dores, porque sabemos, Senhor, que são essas dores que vão trazer o nosso despertar para aquilo que nossa querida mentora Joana de Ângeles nos fala, da importância dessa dor, reparação, porque por meio dela podemos reparar tantos equívocos do passado. E assim agradecemos imensamente a Kardec, nosso codificador dessa linda doutrina espírita. Agradecemos imensamente a Jesus, o nosso governador espiritual do planeta Terra. Agradecemos toda essa equipe que trabalha na série psicológica Diana de Ângeles do plano espiritual, que com tanto amor nos brinda, com tanto conhecimento sim, difícil, profundo, mas que quando nós nos dispusermos a aprender, aos poucos vamos conseguindo perceber que são tão próximos, porque nos diz das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas angústias diárias, mas ao mesmo tempo nos sustentando nos momentos de dor e de aflição. Só temos a agradecer e a dizer muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Que assim seja. Minha querida, assim nos despedimos. Até uma próxima oportunidade e uma Páscoa muito feliz. Que assim seja, para vocês também. Beijinhos para todos. Bem-aja, obrigada. Obrigada.